Jangadeiro Band News FM. Entrevista. Olha, são 10h20 na Grande Fortaleza e é com o maior prazer que a entrevista desta segunda-feira marca a presença via internet, embora ainda não seja possível fazê-la aqui pessoalmente, mas dessa figura maravilhosa que é Marcos Lacerda. Você pergunta aí, Marcos Lacerda, aquele psicólogo do Nós da Questão? Exatamente. Se você estava acompanhando o programa, vai permanecer ainda mais, porque ele é realmente fantástico. Eu vou dar logo bom dia para ele. Bom dia para você, Marcos. Bom dia, Nonato. Uma alegria estar com você e com o Yuri. E a nossa alegria também. A gente sempre tem lembrado aqui que por que amar é tão complicado, pior ainda, como se amar. Porque muitas vezes a pessoa ama alguém, mas não se olha no seu espelho interior para descobrir se necessária a necessidade de amar-se. Como é que a gente pode tomar o rumo da nossa vida? De repente já projetou algo, focaliza numa missão, mas era necessário realmente dar uma reviravolta. A vida, inclusive, é tão cheia de nós, que nós, às vezes, precisamos que alguém nos ajude. E você é uma pessoa que integra essa pleiade de talentos que conseguem realmente, através da psicologia, nos dar uma luz. Você já acumula no Nós da Questão quase 2 milhões de inscritos, seus vídeos descontraídos e, ao mesmo tempo, super importantes, ajudam a democratizar a psicologia. Marcos, fala um pouco aí da sua formação, sua especialidade, para que a gente possa ter um pouquinho do seu perfil. Então, Nonato, eu sou formado em psicologia, tenho mestrado em psicologia social, fiz especialização em psicanálise, mas enfim, essas titulações todas não importam tanto. O fato é que com 30 anos de clínica, faz 30 anos que eu clinico, eu sempre me senti muito em dívida com a sociedade, porque eu sou do tempo que a gente fazia universidade pública, fazia mestrado com bolsa pública, o Estado investia em você para que você se tornasse alguém. E depois de formado, e com 30 anos de formado, eu comecei a dizer, meu Deus, mas o que é? Eu preciso devolver à sociedade o que a sociedade me deu. Então foi aí que a internet entrou nessa história. A internet entrou para devolver um pouco o conhecimento que foi investido em mim, o dinheiro que o Estado investiu em mim, para que eu seja um profissional, porque não faz sentido apenas estar dentro da minha clínica ganhando dinheiro. Não foi só para isso que eu me formei, para isso também. Mas eu acho que é preciso devolver à população de um modo geral. E a internet me ajudou a democratizar isso. Então, quando eu criei o canal Nós da Questão no YouTube, a ideia era justamente trazer questões ligadas à psicologia, não é uma psicoterapia, evidentemente, mas que tem ajudado as pessoas a transformarem a própria vida. Então, foi assim que minha vida foi feita. Eu acho que a gente precisa sempre se perguntar qual é o retorno social que eu estou dando com tudo que a sociedade investiu em mim. Quando a gente tem essa ideia, a gente encontra um sentido mais interessante para a vida. Porque só ganhar dinheiro e botar dinheiro no banco, isso é uma bobagem, né? Mas que bom que você pense assim, para que milhares, milhões de pessoas possam realmente começar a refletir sobre a importância de cada um de nós, no sentido de preocupar-se também com esse lado social. Falar em democratizar a psicologia, você avalia que a saúde mental ainda é estigmatizada nesse país e que aparece até que nessa geração, a gente vendo situações de grupos dos últimos anos, parece que está todo mundo doido? Não doido. Agora, estigmatizada ela é. Porque como a questão mental não aparece no exame de imagem, não aparece no exame de sangue, então é muito fácil dizer, deixa de besteira, deixa de frescura, arruma o que fazer. Mas não é assim. O transtorno mental ele é muito invalidante, embora ele não apareça em nenhum tipo de exame que a gente está acostumado. A depressão é um problema muito sério, os transtornos de ansiedade são problemas muito sérios,
as esquizofrenias também são. Então, é preciso que a gente comece a respeitar aquilo que a gente não consegue ver no exame clínico. E aí esse estigma, ele está mudando a virar tudo é químico, né? Eu preciso só de um comprimido, basta eu tomar um comprimido e tudo vai se resolver. E as pessoas estão se desabituando a um fato humano necessário, que é sofrer. A gente precisa sofrer, a vida tem sofrimentos, a gente precisa passar por eles. Mas hoje em dia tudo é para ser resolvido com um comprimido. A medicação é fundamental, ela é muito útil, mas ela foi criada para certas patologias ou para ser usada em certos momentos. E hoje em dia todo mundo quer um comprimido para não sofrer. E se tiver uma pílula da sorte, menino, vai correr todo mundo para a farmácia. Você me lembra com essa citação, o médico Suleiman, da Noruega, que ele se formou, foi trabalhar, montou um escritório, um consultório para ricos, e o rico chegava lá com problemas, ele dizia, não, sem problema, vamos vai passar no remédio. Não, vá em casa e mude esse tipo de comportamento que você tem. Ele diz, que doutor é esse que não dá nenhum remédio, não passa nenhum medicamento para a gente que está doente? Eram males relacionados com os problemas mentais, depressivos, e então ele chegou a se mudar do consultório e foi se medicar junto às comunidades mais pobres da região onde morava. E lá as pessoas o conheceram, foi trabalhar numa região onde embaixo era um local de guardar animais e em cima era onde ele montou o consultório e botava lá embaixo, Dr. Suleiman lá em cima. Quando, depois de muito tempo prestando serviços, a comunidade não tinha como pagar, e ele recebe, não, você me traga 2 ovos, me traga meio litro de leite, traga uma galinha. A partir disso, a comunidade passou a ter um interesse maior por esse homem que via as pessoas igualmente como elas são. E aí, um dia que ele deixou a terra, eles prestaram uma homenagem, pegaram a placa que ele tinha lá no consultório dele, Dr. Suleiman, lá em cima, aí botaram lá no cemitério. Então, hoje tem uma placa no cemitério. Quando a pessoa procura o túmulo, a cova dele lá, aí tem escrito, Dr. Suleiman, lá em cima. Esse mereceu o céu do coração das pessoas, não é? Muito bom isso, muito bom. Bom, acho que ninguém mais quer se consultar com ele, porque o senhor vai ter que ir lá em cima. Agora, você falando em problemas da saúde mental, o governo federal vai ter que resolver um desafio, que é a situação de 198 hospitais psiquiátricos que estão ainda muitas vezes voltando para a Idade Média, até parece que na Idade Média. Tem hospícios como casa de saúde mental, um lado é para ricos que podem pagar, tem um lado do SUS que é simplesmente abominável. Então, como é que você vê a nova lógica manicomial nesses dias de hoje? O manicômio, tal como ele existia quando eu era estudante de psicologia, não faz mais o menor sentido. Até porque o manicômio sempre foi um depósito, onde você jogava lá, a família não queria o louco, isso acontecia muito, eu vi acontecer muito no meu tempo de estudante. A família ia, deixava o louco lá, inclusive dava um endereço falso, nome falso, e tinham doentes mentais que acabavam vivendo e sendo criados no manicômio porque ninguém queria. Isso não faz mais o menor sentido e não precisaria existir se a gente tivesse uma política de saúde eficaz no nosso país, uma política que desse medicação, que desse atendimento psiquiátrico às pessoas, porque hoje em dia nós temos medicamentos muito eficientes para as diferentes doenças mentais. Você não precisa mais... Uma pessoa que sofre de esquizofrenia, por exemplo, se ela é bem medicada, se ela é bem tratada, ela se reintegra à sociedade. Ela só não pode parar de tomar a medicação dela, ela vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Como há certos deprimidos que vão ter que tomar medicação para o resto da vida. Mas isso tudo são pessoas que é possível de reintegrar à sociedade.
criar essas lixeiras humanas que se criavam antigamente é fruto simplesmente de uma falta de estrutura de saúde no país. Bom, não se cuida de outras coisas no país em termos de saúde, a gente vê pessoas morrendo quando não precisariam morrer de doenças cardíacas ou de outras doenças. Você imagina a doença mental, o quanto ela é pouco assistida no nosso país. Acho que foi um médico italiano, eu não estou recordando agora o nome dele, que fez essa ruptura do sistema medieval para os dias de hoje. Não, deixem seus doentes com vocês para que vocês melhorem e ele passa a melhorar, não é isso? Isso, exatamente isso. A ideia do não precisamos mais dos manicômios, dessas casas onde se colocam as pessoas quase que... eram quase como os leprosários de antigamente. Não faz mais nenhum sentido ter um leprosário hoje em dia. O mal de Hansen, que era conhecido como lepra, ela tem cura. Hoje em dia você pode estar com um doente em casa, ele toma medicação, o doente mental também. Agora, é preciso de um suporte governamental, porque nem todo mundo neste país, ou uma minoria neste país, tem dinheiro para ter acesso à medicação, para ter acesso ao psiquiatra. Então é preciso de uma estrutura governamental para isso. Interessante. O Yuri está me lembrando aqui, procurou no santo Google e é Franco Basaglia, o nome do psiquiatra italiano que já faleceu, mas deixou uma lição realmente muito importante para romper com o sistema tradicional. E aí eu também pergunto, assistir vídeos, obviamente, não vai substituir a psicoterapia, mas é um caminho moderno que se tem. Embora muitas vezes haja na internet vídeos que nos deixam loucos, não é não? Na internet você encontra todo tipo de coisa e é preciso escolher direito o que é que você assiste. Agora, a ideia dos vídeos é que dê uma nova perspectiva para que você pense, para que você reflita a sua vida. Porque muitas pessoas vivem questões que nem sabem que estão vivendo. Por exemplo, relacionamentos abusivos. Quem está dentro de um relacionamento abusivo, muitas vezes não percebe que está. A não ser que você esteja na ponta extrema do relacionamento abusivo, com alguém que está batendo em você, que está... E realmente é um abuso. Quando chega no abuso físico, é difícil você não se dar conta que está sendo abusado. Mas o abuso numa relação, seja do homem para a mulher ou da mulher para o homem, pode acontecer de forma muito sutil. E às vezes, ver certos conteúdos na internet, começa a dizer, pera lá, isso que eu estou vivendo, eu não devia estar vivendo. Isso que eu estou vivendo não me faz bem mentalmente. Isso que essa pessoa me diz, ela não poderia dizer dessa forma. Porque eu posso ser extremamente abusivo com o outro, inclusive no meu silêncio. O silêncio pode ser usado como uma forma abusiva também. Então, isso vai despertando certas pessoas para que elas estão em certas situações que elas nem se dão conta. O abuso é uma delas, mas há muitas outras situações. Marcelo Marcos Lacerda, o que você entende por religiões quando as religiões passaram a ser ditadoras de normas que até mesmo parecem retornar ao passado ao invés de caminhar para o futuro? O que eu acho muito complicado nas religiões é que, de um modo geral, elas parecem perder uma referência interessante, que é a referência do amor. Há algumas religiões hoje em dia que só usam, por exemplo, se a gente pegar a religião cristã, só usam o Velho Testamento. Nenhuma palavra do Novo Testamento é dita, absolutamente nenhuma palavra. E se você quiser pensar no Novo Testamento e pensar em Jesus, a única coisa que Jesus fez foi acolher. Ele não tirou pedra em ninguém, ele não julgou ninguém, ele não condenou ninguém, ele acolheu. Quem quisesse chegar até ele era acolhido, independentemente do que fizesse, do que sentisse, do que professasse. Então, eu penso que as religiões, enquanto humanas,
elas são muito falhas porque elas viram instituições que precisam manter o poder, e esse poder se mantém através do controle. E como é que eu controlo o ser humano? Qual é a melhor forma de controlar um ser humano? Através da culpa. A culpa é a melhor forma de controle. Um revólver na sua cabeça não lhe controla tanto quanto eu fazer você se sentir culpado de alguma coisa. Porque um revólver você ainda pode dizer, tá bom, atire na minha cabeça, eu não vou fazer o que você quer. Agora, se eu fizer você se sentir culpado, aí sim, você fará o que eu quero que você faça. Então, eu penso que é preciso que as religiões, ou a religiosidade de um modo geral, retome uma coisa chamada amor e tolerância. Porque era somente isso o que Jesus fazia. Ele suportava. Gandhi dizia uma coisa muito interessante. Gandhi dizia que se todos os livros da Bíblia se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Isso é curioso de se pensar. É verdade. Você aboliria o Velho Testamento para que as pessoas adentrassem a modernidade crística da sua terapia, da terapia cristã, seria isso? Eu não aboliria o Velho Testamento, mas ele precisa ser usado como uma referência histórica do que se foi, do que se viveu. Mas o que se precisa viver hoje em dia, se formos falar de religião, é o Novo Testamento e não o Velho. O Velho precisa existir como uma referência histórica, como um caminho aonde se chegou, mas não como a referência a ser seguida. Muitas vezes as aplicações do Velho Testamento são figurativas de muita violência. Um Deus vingativo, que odeia, que promete matar, que se vinga. Então, é de uma época onde hoje o próprio Cristo diz que não veio reformar, mas veio mostrar o lado da tolerância e do amor que você nesse momento lembra a gente. Exatamente isso. Eu perdi o contato? Não, eu estou lhe ouvindo. Eu estou lhe ouvindo e estou lhe vendo. Vamos falar um pouquinho dos seus livros. Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. É a história que vem da Grécia, né? Mas na verdade, o que eu pretendo com esse livro, com essa viagem, é que as pessoas comecem a compreender o que é de fato se amar. Porque às vezes, e hoje em dia está muito em voga essa coisa de eu tenho que gostar de tudo em mim, eu tenho que me achar bonito. Aliás, parece que o adjetivo feio desapareceu do vocabulário. Ninguém mais é feio. Todo mundo é bonito a seu modo, à sua maneira. Não, isso não é verdade. Nem todo mundo é bonito. A beleza é uma coisa objetiva. Beleza tem a ver com simetria, proporção, harmonia, não é? Então, nem todo mundo é bonito e não precisa ser. É isso que a gente precisa começar a entender. Não precisa ser. Eu posso gostar de mim da forma que eu sou. Eu posso gostar de mim com os meus valores, com as minhas crenças. Agora, quais são os meus valores e quais são as minhas crenças? Ou quais são os valores e as crenças que disseram que eu deveria ter? E aí eu acabo me perdendo de mim. Então me incomoda muito essa coisa de que todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. Não, não é e não precisa ser. Se eu me pego, por exemplo, como exemplo do que seria um homem bonito, para mim eu não sou um homem bonito. Que deva ter aí alguma boa alma que acha que eu sou. Mas para mim, eu não sou. Tudo bem, nenhum problema. Agora, se você quer saber se eu me acho uma pessoa especial, sim, eu me acho. Por uma série de outras questões. E as pessoas precisam parar de se rebaixarem, de se acharem menos por não corresponderem a expectativas, que são muitas das expectativas sociais, mas que não são as minhas. Ou então eu tenho coisas que eu preciso valorizar o que eu tenho, mas eu não vou ter necessariamente o que o outro quer que eu tenha. E é preciso que eu entenda uma coisa, eu não nasci para atender a expectativa do outro, assim como o outro não nasceu para atender a minha expectativa. Então, amar-se uma viagem em busca de si mesmo é para que você, de fato, se encontre. Quem é você? Não o que disseram que você deveria ser, mas quem é você, de fato?
Ele lembrou um pouco Narciso, a lenda de Narciso, de tão belo que ele passou a apaixonar-se no espelho. Ele caiu nas águas de si mesmo e acabou transmutando-se para o seu interior ao descobrir que, na verdade, ele, dentro de si, era o desejável que ele queria, que a gente pode ser avaliado assim. Agora, você ao falar de simetria, harmonia em relação ao belo nas pessoas, eu acho que eu descubro que por essa citação sua, é por isso que tem tanta música feia que as pessoas acham bonito. tem tanta arte sem desastre, arte desastre, quando deveria se promulgar a beleza como encanto da vida, como um valor marcante da vida. É incrível, não é que a arte feia não possa nos dar também um conjunto de boas reflexões, mas há uma necessidade, parece que é transitória dessa geração, de mostrar que bom é aquilo que é do umbigo para baixo, nada do coração para a mente. Músicas, por exemplo, né? Eu entendo, mas isso que você está falando reflete um pouco a nossa educação. A nossa educação, ela é uma educação que não integra o nosso corpo, ela desintegra, ela parte. Então, é como se da cintura para baixo tudo pode, agora chegar no coração não. Então é como se as pessoas hoje em dia tivessem com muita facilidade de dizer o seguinte: tudo bem, você quer meu sexo? Eu lhe dou. Agora, meu sentimento você não vai ter. Porque as pessoas estão cada vez mais com medo de sofrer. E elas ficam achando que elas vão conseguir não sofrer nessa coisa do eu vou fazer tudo, eu vou estar com todo mundo. Não há nenhum problema em estar com todo mundo, mas é preciso que se entenda o seguinte, é por isso que eu também escrevi Amar e Ser Livre é Possível. Eu escrevi para que as pessoas entendam o seguinte: as pessoas acham que ser livre, o conceito de liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, com quem eu quero. Isso não é ser livre, isso é ser irresponsável. Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que consegue escolher em qual jaula quer estar preso, porque sempre haverá uma jaula. A questão é, fui eu que escolhi a jaula ou me botaram dentro dela? Eu estou na jaula que eu escolhi estar ou a que minha família quer que eu esteja, ou que a sociedade quer que eu esteja? Eu preciso fazer as minhas escolhas de jaula. Você me permite um intervalinho comercial bem rápido para a gente voltar a falar sobre você deixou uma deixa, é bom dizer, você deixou uma deixa. O sofrimento. O mundo passa por um sofrer que nos abastece através das redes, da TV, do rádio, de todos os meios de comunicação. A situação da Turquia e da Síria nesse momento abate sobre o mundo, um sofrimento que pode ter também algum peso para a alma de cada um de nós. Fala um pouco sobre esse assunto depois desse intervalo rápido, eu te agradeço. Combinado. Estamos aqui no Jornal Jangadeiro desta segunda-feira com a excelente companhia do psicólogo paraibano Marcos Lacerda, do canal Nós da Questão, e tem perguntas pelo nosso... A Tereza Cristina, professora, e diz: olha, adorei. Esse é o meu lema, viver cada dia como se fosse o último, e ele é bom demais. Tem também gente participando aí pelo nosso 981543814, Yuri. Tem, Nonato, tem mensagem aqui da Ana. Bom dia, meninos. Acrescente a pergunta aí, Nonato. Está havendo banalização do sentimento, por exemplo, você vê os mortos aí no terremoto, né? Tem gente que não se importa mais, acha normal. Por conta de tanta notícia ruim, as pessoas estão achando banal, né? Tem comentário também aqui, deixa eu ver. Na verdade é Daniel. Daniel, ele disse que sobre a questão do belo, né? Ele disse que o problema não é ser feio, mas não gostar de si. Comentário. E do Vandenberg, ele disse: bom dia. Pergunta aqui pro Dr. Marcos. Já dizia o cancioneiro popular: quando o infortúnio nos bate à porta,
o amor foge pela janela. E quando é o contrário, né? Quando tem dinheiro demais, também é motivo da separação. O amor nunca existiu? É a pergunta do Vandenberg. Vandenberg perguntando, dá para responder, doutor Marcos? Dá para responder. Vandenberg, você está fazendo uma ligação que as pessoas costumam fazer entre ter dinheiro e aí você vai ser amado, ou não ter dinheiro e você vai ser deixado. Bom, quando, de fato, pessoas que têm muito dinheiro, elas são muito assediadas, mas elas não são amadas. O que é amado é o dinheiro delas. E aí, quando não tem mais o dinheiro, vão embora, porque, óbvio, não amava a pessoa, amava o dinheiro. Agora, isso não é uma regra. Existem pessoas que são capazes de amar as outras, não apenas pelo que elas têm. Então tenha cuidado para que seu coração não se encha tanto de amargura e desesperança. Ainda há amor no mundo, sim, as pessoas são capazes de amar. Agora, como a gente vive num país muito pobre, de muita dificuldade, as pessoas às vezes pensam que é preciso que eu faça qualquer coisa para ter dinheiro, mas isso não traz felicidade, até porque dinheiro não se liga à felicidade. Inclusive, há um estudo mostrando que pessoas que ganharam grandes prêmios de loteria, depois de pouco tempo, 2 anos depois, elas têm 2 anos de muita felicidade, né? Depois elas voltam para o basal dela, para o que elas sempre foram. Então, se ela era uma pessoa infeliz, ela volta a ser infeliz. Infeliz e rica, mas infeliz. Se ela era uma pessoa feliz, ela continua feliz e rica. Então, tem a ver com as escolhas que você faz na sua vida. Então, tenha muita atenção para que as pessoas gostem de você por você e não pelo que você acha que precisa mostrar aos outros que tem. Até porque se alguém me quiser pelo que eu tenho, quem não quer a pessoa sou eu. É verdade. Você me lembra um amigo que deu uma excelente lição sobre si em relação ao amor. A namorada chegou um dia e disse que não queria mais ele. Aí ele perguntou, mas por quê? O que foi que houve? Porque eu passei a gostar de outra pessoa, só vou ser feliz com ela. Ele disse, você está livre para ser feliz. Eu gosto tanto de você que eu quero você feliz com quem você queira e não comigo, acorrentada a um sentimento que talvez fosse por obrigação. Para mim, esse é um verdadeiro... É um desprendimento. É um desprendimento, né, Marcos? Não, mas isso se chama amor. Isso é a racionalidade do racionalidade, amor. Não é possível ser de outra forma. Eu posso dar um exemplo disso, um exemplo pessoal meu, que para mim foi a minha maior lição de amor. A mulher que eu mais amei neste mundo foi minha mãe, não teve outra. Então, a maior lição de amor, ela me deixou quando ela foi embora. Ela teve um AVC desses assim destruidores, avassaladores, que deixou ela em cima de uma cama, completamente inconsciente, sem nada, mantida por aparelhos. Quando eu vi a ressonância dela e vi o estrago no cérebro dela e vi que ela jamais voltaria a ser quem ela foi, eu cheguei para a médica da UTI e disse, por favor, me traga os papéis de cuidados paliativos. Eu vou assinar os papéis de cuidados paliativos. Cuidados paliativos significa que a partir daquele momento o paciente vai ter o suporte ventilatório, vai ter alimentação, mas nada será feito para ressuscitar aquele paciente. Ele vai ficar vivo enquanto ele puder ficar vivo, enquanto ele se mantiver vivo pela própria natureza dele. Sabe por que eu fiz isso? Por amor. Porque eu não prenderia aquela mulher numa cama só para ela não ir embora, porque eu não sabia perdê-la. E eu não sabia perdê-la, não. E eu disse, eu cheguei junto dela e disse, meu amor, quando você precisar ir, vá. Eu vou ficar bem. Quando você precisar ir, vá. E com 13 dias, ela fez uma arritmia importante. Como os cuidados paliativos estavam assinados, o médico não pôde intervir, não pôde chocá-la, e ela foi embora. Agora, em nome de que eu manteria esta mulher presa neste planeta, sendo chocada, dando noradrenalina? Não, mas você vai ficar. Para quê? Se eu a amo,
havia chegado o momento de deixá-la partir. Isso se chama amor. É assim que é a vida. E é uma lição de desprendimento que marca. E que muitas vezes há pessoas que aprendem, jogam aparelho, liga os aparelhos aí para não desliguem esse aparelho. E muitas vezes impede até que o ser, a essência, a ânima da pessoa se liberte, não é? Então, às vezes com 100 anos de idade a pessoa amarrada ali pelos aparelhos. Isso, exatamente isso. Aí você... Não, e se você ama, deixe ir. Se você ama, fique você com a sua dor. E deixe o outro ir por amor. Você falou sobre dor e o sofrimento, foi uma deixa nossa antes do intervalo. Sim. Como viver o sofrimento? Com resignação, sem briga. O sofrimento faz parte da existência humana, como o prazer também faz. Não brigue com o seu sofrimento, converse com ele e tente incorporá-lo e entender o que é que ele tem para lhe ensinar. Eu não estou dizendo que sofrer é bom, eu não estou dizendo que é agradável, eu estou dizendo que faz parte da nossa condição humana. Nós sofremos física e psicologicamente, e querer uma forma de não sentir isso é impedir que eu simplesmente me desenvolva enquanto pessoa. Porque pare para pensar, qualquer desenvolvimento seu passou pelo sofrimento. Para aprender a andar, você caiu e a queda dói. Para aprender a comer, você primeiro precisou se engasgar, precisou se lambuzar inteiro, precisou uma série de coisas. E aí você vai aprendendo. Com o sentimento não é diferente. A gente tem, hoje, por exemplo, se eu tiver uma perda afetiva, eu vou trabalhar essa perda dentro de mim de uma maneira muito diferente do que eu vivia uma perda quando eu tinha 15 anos de idade. Por quê? Porque eu aprendi com os meus sofrimentos. Então, eu não estou dizendo... O sofrimento é tão importante quanto a dor física. A dor física está dizendo, olha, tem alguma coisa aqui que está errada. Vamos olhar o que é. É por isso que você está com dor de cabeça. Interessante. O sofrimento psíquico é isso. Você fala e me recordo aqui de uma citação do próprio Confúcio. A vida é muito simples, mas a gente insiste em torná-la complicada. E ele lembrava sempre que nossa maior glória não está em nunca cair, mas em subir toda vez que caímos. E essa necessidade do levantar-se, do reagir, de reorganizar, de renovar-se, faz parte da natureza humana, de toda da natureza, não é? Faz parte da natureza. Isso. Eu lembro quando eu era criança, eu sentia muita dor nas pernas. Às vezes minhas pernas doíam muito. E meu pai vinha e fazia massagem de álcool nas minhas pernas, e ele me dizia uma coisa que depois de adulto eu descobri que era verdade. Ele dizia que era a dor do crescimento. E era mesmo. Há pessoas que quando os ossos estão crescendo sentem dor. E os ossos das minhas pernas crescendo me doíam muito. Pois bem, para eu ter a altura que eu tenho, eu precisei sentir aquelas dores. Que bom que eu cresci, porque senão eu teria ficado muito pequenininho. Que bom que os ossos doeram e me botaram para cima e me fizeram crescer. Que bom. Isso é bom. Olha, prazer é pouco para dizer da alegria de tê-lo aqui com a gente. Nós estamos tão mergulhados em nossa realidade vã, que às vezes eu tenho dito, será que ele é desse planeta mesmo? nós é que somos diferentes. Não, eu sou daqui sim. E nascido na querida Paraíba. Vem aí. Nordeste. João Pessoa, se gostar de sol, venha pra cá. É a terra do sol. Mas é ainda, sol nasce primeiro. Aqui tem. Aqui tem para cada cabeça. Um sol para cada cabeça. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. E quem quiser continuar me ouvindo, vai lá no meu canal no YouTube, Nós da Questão, que você vai poder me ver. Eu também estou no portal Orbe, que é do Grupo Band, no canal Orbe TV, também no YouTube. E lá a gente pode trocar muitas ideias. Onde encontrar seus livros?
Você encontra meu livro em qualquer lugar. Bota no Google que você vai encontrar em Submarino, em todas as plataformas de venda, nas grandes livrarias também tem. E são 3 livros que vão lhe ajudar, que são muito interessantes. Amar, Desamar, Amar de Novo. Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. E Amar e Ser Livre é Possível. Se você ler esses 3 livros, sua vida amorosa vai ser diferente. Ai, que maravilha. Grande abraço. Abraço grande para vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado. 10h58.